Você não perdeu a paz porque você tem muitos problemas. Você perdeu a paz porque você tenta controlar tudo. Você tenta controlar as ações das outras pessoas, você tenta controlar o tempo, você tenta controlar as ações de Deus. E o pior que isso, ele traz o sentimento de que você está se protegendo, você está se precavendo de algo. Mas, bem na realidade, não é isso. Bem na realidade, você está cada vez mais cansado de tentar agir pelas suas forças e não pela força de Deus, pela vontade de Deus. E hoje eu quero falar sobre algo mais profundo, algo que talvez te traga um incômodo e você veja que dentro disso Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha em ações que a gente não vê. Deus está trabalhando todos os dias na sua vida. E esse teu cansaço pode vir da luta. A luta de tentar fazer as coisas sempre com as próprias forças. E principalmente, esse cansaço e esse peso vem de algo que você nunca deveria ter carregado. E eu sei como é cansativo tentar controlar tudo, porque eu já passei por muitos momentos desse, onde eu achava que eu tinha controle de tudo em minha vida. E eu sei muito bem como é essa sensação, onde você vai deitar pensando já no que pode dar errado no outro dia. Você vai acordar, vai mandar uma mensagem, vai ficar ansioso pela resposta, sempre esperando o pior, ou sempre esperando uma resposta o mais rápido possível, sempre ansioso. Você vai fazer planos e se alguma coisinha sair fora do contexto, fora do que você planejou, parece que o mundo desmorona, parece que você precisa ter o controle de tudo o tempo todo. E a vida não funciona dessa forma. A vida ela funciona de forma leve, de forma que Deus age para nós e nós devemos confiar na vontade dele. E garanto que esse é o pior momento, quando a gente faz planos e sai alguma coisinha de errado. Nós ficamos totalmente frustrados e achamos que o mundo vai desmoronar literalmente em nossa frente. Mas é engraçado como a gente ora pedindo para Deus fazer tudo da nossa forma e não confiando na forma que Ele está planejando tudo para o nosso futuro. A gente sempre ora pensando assim, eu preciso fazer assim, assim, assado, eu preciso disso, disso, disso. Não é assim. Deus ele trabalha nos bastidores, sabendo tudo que você precisa, o momento exato que você precisa e as coisas certas que você precisa naquele momento. E isso cansa muito, cansa o corpo, cansa a fé, cansa o espírito, cansa a mente, principalmente. Cansam essas nossas áreas da vida. Pois ninguém foi criado para viver pensando sempre no peso do futuro, no peso das coisas que estão por vir. E sim viver o presente, viver o momento do agora. O momento do agora é o momento mais importante da nossa vida. Nós sempre devemos desfrutar o máximo dele. Porque no nosso contexto de vida, fomos ensinados desde criança isso, que o fato de controlar é o fato de ter responsabilidade sobre nossas vidas. Mas existe uma linha tênue entre ser responsável e ser controlador. Ser responsável é você saber o que você tem que fazer e fazer o que tem que ser feito, mas entregar o controle da sua vida a Deus principalmente. E eu trago alguns versículos da Bíblia, 4 versículos da Bíblia, que explicam esse contexto, explicam o que realmente Deus faz no silêncio e o porquê a gente deve confiar nele. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. O que esse contexto traz? Que nós deveremos confiar sempre no Senhor e ter o nosso futuro apoiado no Senhor, pois Ele sabe tudo sobre a nossa vida, sabe todos os caminhos que nós vamos andar e Ele endireitará tudo o que for necessário para que a gente possa chegar na nossa promessa. E principalmente sem ansiedade. Mateus 6,34 também traz um texto onde fala muito sobre isso, aonde fala sobre a gente deixar o controle da nossa vida, aonde ele segue esse contexto aqui. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. O que nesse contexto a gente pode tirar? Todo dia vai ter problema? Todo dia vai ter problema. Nossa vida nunca vai ser ilesa de problemas. Nossa vida nunca vai ser ilesa de preocupações. A gente achar que a gente vai viver numa anestesia pura, onde a gente nunca vai ter atribulações em nossa vida, é a gente viver num conto de fadas. A nossa vida haverá atribulações. Na própria Bíblia diz que a gente terá atribulações, que a gente terá algumas coisas que tirarão o nosso conforto, que tirarão a nossa tranquilidade. Mas basta o quê? Viver um dia de cada vez, resolver os problemas um de cada vez,
cada um no seu dia, e não se preocupando com o futuro e com o que há de vir ainda, que nem aconteceu. E em Filipenses 4, 6 a 7 diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, apresentem seus pedidos a Deus. O que esse contexto traz para nós? Não sermos ansiosos. O que é a ansiedade? É o pensamento no futuro. É você sempre estar um passo à frente, tentando adivinhar um passo à frente. Então, o que acontece? No contexto anterior, trazia que todos os dias haveriam atribulações, haveria alguma coisa para resolver em nossas vidas. E nesse contexto diz para que a gente não ande ansioso, não se preocupe com o futuro, porque o futuro só pertence a Deus. O futuro, o próximo passo, só pertence a Deus. Então é nesse momento que a gente vai entendendo o contexto que Deus tem o controle de tudo em nossas vidas. E não adianta a gente ficar se preocupando com o próximo passo, o que eu devo fazer, o que vai acontecer em relação a isso. Não devemos andar ansiosos, pois o futuro pertence a Deus. E juntando todos esses contextos maravilhosos que a Bíblia traz para nós, em 1 Pedro 5 a 7, nós temos a última resposta que a gente precisa para todo esse contexto, para tudo isso que a gente entendeu até o momento. E em Pedro diz assim: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, aqui a gente consegue juntar todos esses textos e fazer um entendimento do que? Nós não devemos ficar ansiosos, nós não devemos ter preocupações por coisas que irão acontecer, e sim esperar em Deus, esperar em Cristo, pois eles sabem o nosso futuro, sabem o que a gente consegue carregar, porque cada um tomou a sua cruz, mas nenhuma cruz é impossível de ser carregada. A gente nunca vai ter uma cruz com peso maior do que a gente possa suportar. Então, teremos momentos de aflições, teremos momentos de alegria. Todos os dias a nossa vida irá se renovar em Cristo. E todos os dias nós teremos glórias no nome dele. E seguindo todo esse contexto da Bíblia, seguindo todos esses ensinamentos que nós tivemos, o que a gente pode tirar de aprendizado num geral? Que talvez você tentando resolver tudo, você tentando carregar tudo sozinho, você esteja fazendo só uma pressão psicológica, uma pressão mental, enfraquecendo sua fé, enfraquecendo seu corpo, enfraquecendo seu espírito, enfraquecendo sua mente. Porque você acha que tendo controle de tudo, tudo vai acontecer conforme você quer. Mas não é assim. Deus trabalha nos bastidores, organizando a nossa vida, organizando nossos passos, para que a gente possa seguir na missão dele. Muitas vezes a gente pode estar perdido, pode não estar sabendo o que está acontecendo, tentando ter o controle de tudo, mas tem momentos que a gente tem que parar, refletir e botar o joelho no chão e pedir a Deus: o que o Senhor busca de mim nesse momento? Qual o ensinamento que eu preciso ter nesse momento? E se eu posso te dar um lugar seguro para que você possa repousar e descansar, é em Cristo. É repousar na palavra, é repousar em oração, em jejum, pois isso vai te trazer o entendimento que ele tem o controle de tudo, ele sabe o que faz sobre sua vida, ele sabe os momentos que você tem que passar. Pois os momentos da tribulação, como o deserto, eles não foram momentos de apenas renúncia, apenas de sofrimento, apenas de preocupações para o povo do Egito. Ele foi um momento de aprendizado. Quando você vai para o deserto, quando você faz um jejum, não é que você esteja sofrendo, você está enfraquecendo a carne para que fortaleça o espírito e você tenha um entendimento do que você precisa naquele momento. Às vezes é na parte financeira que você precisa ter um entendimento melhor do que você está fazendo de errado. Às vezes é nas comunicações interpessoais. Muitas pessoas dizem: ah, porque meu relacionamento não dá certo, eu sempre vivo brigando. Tá, mas esse relacionamento não dá certo por causa de você ou da outra pessoa, do terceiro? Muitas vezes a gente não consegue olhar para dentro e a gente acaba culpando o próximo. E às vezes esse deserto que a gente passa, esses momentos, essas preocupações, essas lamentações que a gente tem, acaba sendo um aprendizado do quê? Do que a gente precisa melhorar e do que a gente precisa entender para que a gente possa avançar. Então, todas essas atribulações, essas preocupações, vêm para momentos que a gente precisa tirar de aprendizado. E Deus faz isso com maestria. Mas aprenda, você não tem o controle de tudo. Deus sabe o que faz e o momento certo para fazer isso. E se esse vídeo falou com você, você sentiu que realmente trouxe um entendimento melhor e você viu, às vezes você está tentando carregar coisas que não são necessárias, aqui nos comentários, eu escolho confiar em Deus. Pois você, dando o primeiro passo para confiar em Deus, você consegue avançar cada vez mais e estar na presença dele. Então lembre, problemas do futuro são do futuro e pertencem a Deus.
Você precisa viver o agora e fazer o que está à sua disposição agora, nesse momento. Então pare de pensar no futuro e o que precisa vir, e o que você precisa fazer e o que você precisa ter o controle. Deixe o controle da sua vida em Deus e viva o momento do agora.